senhores, Fluminense perdeu o Fla-Flu e o Renato deu justificativas para a derrota, para as mudanças, respondeu a pergunta do nosso repórter na coletiva. Vou trazer aqui as declarações e, claro, também a minha análise sobre a fala de Renato Gaúcho. Ex-Fluminense acerta com o clube brasileiro e Portal Mexicano coloca jogador peruano na lista de interesse do Fluminense para a sua contratação. Deixa o seu like no vídeo, ative as notificações, inscreva-se no canal e vem comigo que tem muita informação do Fluminense nesse vídeo. Renato Gaúcho, em coletiva, teve alguns momentos que se irritou, mas falou sobre as mudanças, falou sobre a situação de Paulo Henrique Ganso também. Ele chegou a comentar que o Ganso estava escalado contra o Cruzeiro, mas por conta da lesão muscular ficou de fora da partida contra o Cruzeiro e, claro, também do jogo contra o Flamengo. Então, são duas declarações, uma resposta a gente da Central Fluminense, né? E também a outra resposta que eu achei interessante ali da coletiva e quis trazer aqui para vocês. Vamos acompanhar? E além da volta do esquema com 3 zagueiros, essas mudanças foram mais por opção técnica, desgaste físico por conta do calendário. Se puder falar também da questão do Cano, porque ele não foi relacionado. Mas você já fez a pergunta e praticamente respondeu, né? É o campeonato, é o calendário. Nós estamos jogando a cada 3 dias, praticamente uma decisão. E você tem que colocar aí na matéria o seguinte, que eu vou te ajudar na tua matéria. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras foram para o Mundial. O Fluminense foi o último clube que saiu do Mundial. Todos os clubes que ficaram no Brasil tiveram férias. Fizeram uma pré-temporada. Estão descansados. A gente vem no tiroteio. A gente vem numa pegada forte. Não tem como colocar uma equipe, a mesma equipe, a cada 3 dias. Os jogadores querem jogar, vão entrar e o adversário vai atropelar a gente. E outro exemplo que eu vou te dar, que não tem nada a ver, mas vou dar exemplo, é o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro ficou, fez pré-temporada, eu acho que fez o 3º jogo hoje, havia feito 2 jogos, fez um contra a gente, deve ter feito um outro, mudou meio time. E ficou aqui. E aí eu te pergunto, será que os treinadores estão errados em poupar os jogadores? Por isso que a gente tem 30 e poucos jogadores. Por isso que eu falo para você, para o jogador estar preparado. Por isso que eu falo que as oportunidades vão aparecer, ninguém pode reclamar. Então é com eles. E eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe hoje dentro do campo, tirando o lance do gol. Volto a repetir, taticamente a gente fez uma partida muito boa. Nós jogamos contra um adversário que com certeza briga pelo título, está sempre na ponta de cima da tabela. E você vai ver as finalizações, o Flamengo não criou mais do que a gente. Praticamente foi um jogo parelho. O Flamengo teve mais a bola, mas chances mesmo de gol foram criadas pouco de ambas as partes. E o Flamengo conseguiu, em uma falha nossa, fazer o gol e nos vencer. É lógico que o que interessa no futebol é o resultado. Então, se você for ver sempre todos os jogos, os clubes têm, por exemplo, 3 competições. Hoje nós estamos falando de Campeonato Brasileiro. E os clubes que ficaram aqui estão poupando jogadores. Por que e como que eu não vou poupar? A não ser que eu não pense, e eu sou pago para pensar, coloco a mesma equipe toda hora para dentro do campo e começo a perder os jogadores por lesão muscular. Então, mais uma vez eu falo, clubes que não viajaram, tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão poupando jogadores. Bom, aí você põe na balança se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas a tua pergunta foi muito bem válida. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Eu sou um forte da Central Fluminense. Durante o Mundial, você começou a usar o esquema com 3 zagueiros e o Fluminense fez bons jogos defensivos. Hoje você entrou com 3 zagueiros e, como você mesmo disse, apesar da derrota, você deu poucas chances ao adversário. Mas em alguns momentos é possível observar que o Flu perde um pouco do poder ofensivo. Queria saber como você acha que pode encontrar um equilíbrio quando utilizar os 3 zagueiros. Sim, o equilíbrio a gente tem que ter, a gente sempre procura. Mas aí tem outro lado da moeda também. Muitas vezes eu exponho o meu time, crio e sofro lá atrás. Então você falou bem, tem que ter esse meio equilíbrio. Mas é o que eu falei hoje. Hoje a gente criou realmente pouco.
Contra o Cruzeiro, por exemplo, no segundo tempo, nós criamos muitas situações de gol, com 2 zagueiros, obviamente. Mas hoje, tomamos 2 gols. Hoje, a gente não sofreu defensivamente. Não criamos todo, mas tem que ter esse meio termo, sim. A gente tem que achar esse meio termo. Até porque, nos últimos 2 jogos, nós enfrentamos 2 equipes que estão brigando pelo título. Né? 2 equipes que estão na parte de cima da tabela. Mas esse equilíbrio a gente precisa encontrar. A gente precisa dar mínimo de chance para o nosso adversário de fazer o gol, como a gente fez hoje, mas a gente precisa criar mais lá na frente, sem dúvida alguma. Mas muitas das vezes também são as características dos jogadores. Mas esse meio termo eu procuro sempre treiná-los para que a gente esteja forte lá atrás, defensivamente, e que a gente possa criar. Na Copa do Mundo foi assim, nós não damos muita chance ao nosso adversário e criávamos. É esse equilíbrio que a gente precisa. Então daí a declaração do Renato Gaúcho, falando sobre as mudanças, citou o Cruzeiro, né, que ficou em pré-temporada aqui, descansando e voltou muito bem, está muito bem, e mudou suas peças durante os jogos, de um jogo para outro. Falou também, né, nossa pergunta do nosso jornalista, falando sobre o equilíbrio, o Fluminense precisa encontrar um equilíbrio, citou que o Fluminense fez uma partida taticamente muito boa. Eu concordo em parte, né? Eu acho que sim, a proposta do Fluminense em tirar os pontos fortes do Flamengo foi bem sucedida. O Flamengo pouco conseguiu criar, né? Tanto é que o Fábio só teve aquela defesa numa cobrança de escanteio, a cabeçada, se eu não me engano, do Léo Ortiz. E um fator, né, importante, o Fluminense falha no gol ali do Flamengo e eu tenho 2 pontuações, né? O Fluminense perdeu praticamente todas as bolas alçadas. Essa primeira bola na nossa área que o Flamengo cruzou, os jogadores do Flamengo estavam conseguindo finalizar, cabecear e a gente foi penalizado por isso no final do jogo ali, naquele lance. E segundo, o Guga não pode ser o cara da primeira trave, da primeira bola ali, do tamanho que ele tem, né? Você rever o lance do gol, cara, o Guga tava disputando com quem tocou, fez aquela cabeçada ali e a bola foi lá pro Pedro. Não pode, o Guga é muito baixo para fazer esse papel forte ali, né, de primeira trave, a bola vir cruzada e ele tirar, ele é muito baixo. Se a bola não vir baixa, ele não vai conseguir tirar. Se a bola já vir alta, forte, ele não vai conseguir tirar. E foi o que aconteceu. Saiu o gol do Flamengo. Aí o Renato fala sobre equilíbrio, né, principalmente ali no ataque com essa formação. A formação que o Fluminense consegue neutralizar o adversário, já mostrou isso na Copa do Mundo. Só que, de fato, o Fluminense conseguiu atacar pouco, principalmente ontem, né? O Fluminense faltou um pouco de brilho ofensivo do Fluminense. Teve alguns momentos do primeiro tempo que teve oportunidade de atacar o espaço e finalizar, não conseguiu. E isso também se dá pelos jogadores que estavam jogando, né? Canóbio peca muito na parte ofensiva. Isso foi avisado quando o Fluminense contrata ele aqui na Central Fluminense. O Everaldo é o Everaldo, né? O Lima, para mim, foi um dos melhores do Fluminense, um dos mais lúcidos, né? Junto com o Martinelli, né, no primeiro tempo. O Lima conseguiu dar prosseguimento nas jogadas, né? Teve um papelzinho ali de motor, mas, claro, é muito aquém do que o Fluminense precisa. E de fato, cara, o Fluminense, concordo com o Renato sobre essas mudanças que tem que fazer, porque o Fluminense estava jogando, foi o último brasileiro a sair e, cara, o nosso elenco é mais curto. A gente não pode também colocar tudo nas costas do Renato. É importante a gente lembrar, o Renato não monta esse elenco. A gente sabe que é um elenco muito limitado. O elenco do Fluminense tem limitações. O Renato conseguiu desenvolver jogadores já na sua passagem, recuperar. Hércules, Bernal na Copa do Mundo volta com outro status. Recuperou Samuel Xavier, René subiu de produção. O próprio Guga estava jogando bem com o Renato Gaúcho, né, antes da Copa. Só que falta um pouquinho do meio para frente, né? Ele até cita o Lescano e o Lavega numa parte da coletiva, falando que num primeiro momento avisou o Mário que não iria utilizá-los, que ele sempre está corrigindo os dois,
que vai dar oportunidade para os dois, que eles estavam se adaptando, entendendo como que o trabalho aqui no futebol brasileiro funciona, o trabalho do Renato, e a tendência é a gente começar a ver Lescano e Lavega ganhando oportunidades. Então é difícil, é duro, né? O Fluminense vem da Copa do Mundo e já vem encarando os melhores equipes do Brasil, né? O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, agora na próxima rodada. 3 pedreiras num momento que o Fluminense está cansado física e mentalmente. Não adianta, o jogador não é robô. Eu entendo o torcedor estar chateado com os resultados e eu canso de falar isso aqui, né? Infelizmente, a maior parte do torcedor ele só quer saber de vitória, do resultado, né? Não quer entender o contexto. O contexto do Fluminense temos um elenco limitado, responsabilidade da gestão para contratar com o dinheiro que recebeu da venda do Arias, da premiação, agora está com a gestão de reforçar esse time e dar jogadores que possam fazer o Renato Gaúcho evoluir e fazer esse time brigar por títulos aí, ainda dá tempo. Hoje é aniversário do Fluminense, 123 anos, mas a gente teve um presente muito ruim para essa segunda-feira, que foi a derrota para o Flamengo. Mas deixe seu comentário aí sobre a declaração do Renato Gaúcho, torcedor, o que o Fluminense tem que fazer para brigar por títulos até o final da temporada. Comenta aí. Ex-jogador do Fluminense, revelado aqui há alguns anos, né? Jogou até com boa parte dessa galera que está ainda atuando com a camisa do Fluminense atualmente. O Atlético Mineiro, ele venceu a concorrência e topa pagar caro por Gabriel Teixeira. Informação do UOL Esporte é que o Clube Mineiro fechou com o jogador de 24 anos. O Corinthians e São Paulo chegaram a demonstrar interesse, mas ele vai para o Atlético Mineiro, né? Contrato de empréstimo até o meio do ano que vem. O acerto prevê uma cláusula de compra obrigatória mediante determinados objetivos estabelecidos em 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. No acordo, o Sport ainda ficou com 10% de mais-valia, de olho em alguma futura negociação. O Fluminense, caso o Atlético Mineiro... não, mas tem a cláusula de compra obrigatória, né? Então, ao final desse contrato de empréstimo, o Atlético Mineiro vai ter que pagar esse valor. E aí, o Fluminense vai ganhar a sua parte aí como clube formador. Então, vai pingar aí dinheiro nos cofres do Fluminense por essa negociação do Gabriel Teixeira, que não deixou saudade nenhuma aqui. Ele foi emprestado para o Grêmio pelo Fluminense ainda, depois vendido ao Bahia e foi para o Sporting. Agora retornando já, não se deu bem lá, não conseguiu jogar bem lá no Sporting, que atualmente é a principal equipe de Portugal, né, falando de alto nível, né, de desempenho, e agora já está retornando ao futebol brasileiro, ao Clube Atlético Mineiro. É isso aí, torcedor tricolor. Tem saudades do Gabriel Teixeira? Acha que ele poderia ainda jogar no Fluminense? Tem nível para estar no Fluminense? Era para o Fluminense ter ido atrás dele? Deixe seu comentário. Segundo o portal Futebol Total, lá do México, o Fluminense tem interesse em Piero Quispe, jogador peruano, meio campista, que atualmente está no Pumas, tá? A notícia traz que o Pumas está sendo obrigado a sacrificar um estrangeiro para conseguir, né, a contratação do atacante Iheanacho, né, jogador nigeriano, passagens aí por Manchester City e também o Leicester City, né, da Inglaterra, e o Rui Patrício, goleiro de muitos anos aí da seleção portuguesa também, né, jogador que disputou a última Copa do Mundo de Clubes pelo Al Ain. Então o Pumas está tentando trazer esses reforços de peso lá para a Liga Mexicana. Já tinha trazido o Aaron Ramsey, lembra dele? Jogador do Arsenal, né? Jogou no Arsenal, jogou na Juventus, seleção de Gales, foi anunciado há pouco tempo, né, como reforço do Pumas. E aí, pela quantidade de estrangeiros que tem no elenco, o Pumas seria forçado
a negociar um dos estrangeiros, né, para encaixar o Iheanacho e também o Rui Patrício. E aí o portal coloca o Fluminense, né, como interessado a contratá-lo, juntamente do Huracan da Argentina. No início da temporada do ano, né, teve também veiculação, né, do interesse do Fluminense no jogador. O Fluminense teria buscado informações sobre o atleta e o Pumas estaria pedindo 8 milhões de dólares para negociar o atleta. Então, fica aí essa informação. A gente sabe que o Fluminense está na busca de jogadores, principalmente com a saída do John Ares, e o portal mexicano coloca o Fluminense como interessado na contratação desse atleta. Conhece o jogador? Eu particularmente não conheço, né? Sinceramente, nunca vi jogar, mas é um cara que tem muito destaque. Dizem que é um jogador muito talentoso. Esses são os comentários sobre o Piero Quispe, mas ele não tá em alta lá no Pumas. Conhece o jogador? Deixa nos comentários aí que você vai agregar muito no debate entre os nossos telespectadores. Muito obrigado a você que acompanha esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!